E aí galera, aqui é o David. Bom, já deixa logo o like aqui embaixo para fortalecer o crescimento do canal e bora pro vídeo. Muitas civilizações e culturas antigas possuíam costumes muito diferentes do que estamos acostumados nos dias atuais. Algumas dessas culturas eram tão diferentes que até hoje os cientistas não conseguem ainda explicá-las completamente. E é justamente sobre algumas dessas civilizações, das quais você provavelmente nunca ouviu falar, que eu vou te apresentar no vídeo de hoje. A cultura Ubaid. Essa civilização, que por muito tempo foi considerada a mais antiga de todo o mundo, tem origens desconhecidas até hoje. Sabe-se que eles viveram na região da Mesopotâmia e datam de cerca de 5.500 a 4.000 anos antes de Cristo. É justamente a esta antiga civilização que estão ligadas as primeiras aldeias e assentamentos. Mas não apenas isso, eles também foram um dos primeiros povos a ter os pátios abertos e ruas pavimentadas e até mesmo os primeiros templos. Eles também teriam desenvolvido técnicas arquitetônicas e agrícolas em sua época. No ano de 1919, no sítio arqueológico de Tel Alubik, um importante historiador descobriu uma série de estátuas que representavam aí figuras de lagartos machos e lagartos fêmeas. Mas não foi apenas lá que essas figuras foram encontradas, tá? Elas também foram encontradas em lugares bem distantes. Bom, essas estátuas representavam lagartos com alguns traços humanos, e algumas delas representavam essas figuras amamentando filhotes, que com as mesmas características são curiosas. Essas descobertas são extremamente estranhas, até mesmo aí para os arqueólogos e para os cientistas que trabalham com isso diariamente ali. Até hoje, os cientistas não conseguiram encontrar uma explicação para essas descobertas. Eles ainda também não têm ideia de para que eram usadas essas estátuas. O que algumas pessoas acreditam é que essa antiga civilização adorava um deus reptiliano, assim como os representados em algumas teorias conspiratórias atuais. Nada disso é possível de dizer que é verdade ou não, mas essa descoberta é sem dúvidas intrigante para todos nós. Reino perdido da antiga Turquia. Essa enorme e chocante descoberta foi feita por um agricultor no sul da Turquia lá no ano de 2019. Ele realizou essa descoberta de uma enorme pedra com algumas escrituras antigas, tá? Bom, depois de alguns dias, ele notificou os arqueólogos das proximidades que foram conferir essa descoberta aí mais de perto. Os pesquisadores descobriram até então que os escritos da pedra encontrada pelo agricultor seriam de uma antiga civilização indo-europeia. Essa civilização seria nativa da Turquia, e sua língua era comum durante a Era do Bronze e a Era do Ferro. Essa pedra poderia estar contando a história de uma civilização que derrotou aí o reino Frígia, uma civilização do século 8 a.C. Bom, essa civilização seria governada pelo rei Midas, de que você deve se lembrar aí das histórias da mitologia, conhecido por tornar tudo que ele tocava em ouro. Mas os arqueólogos revelaram que não tinham ideia da existência dessa civilização que teria derrotado o rei Midas. Pois bem, os pesquisadores acreditam que essa antiga civilização, que teria sido uma das mais antigas da Turquia, teria vivido entre os séculos 9 e o século 7 a.C. Essa descoberta de um verdadeiro reino perdido é realmente incrível, galera. Mas ainda há muito para se descobrir sobre essa civilização, tá bom? Para isso, os arqueólogos ainda têm muito trabalho árduo pela frente. Nós esperamos que logo eles tenham mais respostas sobre essas e tantas outras civilizações antigas que ainda permanecem um grande mistério para todos nós. Sociedade porto-riquenha pré-colombiana. Durante a década de 1800, um monge porto-riquenho chamado aí José Maria Nazário anunciou ao resto do planeta a sua importante descoberta. Ele encontrou cerca de 800 estatuetas de pedras esculpidas em um lugar não revelado por ele. De acordo com esse monge, uma senhora moribunda teria o chamado para ir até a sua casa. Chegando lá, ela teria revelado um antigo tesouro pertencente à sua família. Esse tesouro, pessoal, estaria sendo protegido pela família da senhora por séculos e séculos. Mas essa história que foi contada aí pelo monge foi tomada por fantasia para muitos, porque na verdade não passava de uma história sem muito fundamento. Mas outras pessoas acreditam que as estátuas poderiam sim ser genuínas, mas o relato do monge era um pouco duvidoso. O monge era um homem muito religioso e contou que as estátuas encontradas por ele teriam sido feitas por tribos perdidas de Israel. Ele acreditava que esses povos teriam ido até o Porto Rico atravessando a Península Ibérica, atravessando assim pela primeira vez a Sibéria. A coleção de estatuetas de Nazário contém diferentes figuras que representam diferentes coisas. Algumas delas possuem certas semelhanças com humanos, mas de uma forma um tanto quanto distorcidas. Mas algumas outras estatuetas representam figuras que não foram identificadas ainda pelos pesquisadores, tá?
e outras representam um sistema de escrita muito antigo e até hoje desconhecido pela maioria dos pesquisadores, que ainda não foi decifrado. Até os dias de hoje, a autenticidade dessas estatuetas é uma dúvida para os pesquisadores, e não sabemos se um dia será possível então descobrir se Nazário estava falando a verdade ou não. Nós torcemos para que um dia os cientistas possam descobrir toda a verdade sobre essa história. Mas algumas teorias, pessoal, já chegaram a ser curadas, e alguns pesquisadores dizem que essas estátuas teriam sido criadas, na verdade, por uma civilização perdida: os Anunnaki. Bom, os Anunnaki são uma série de divindades que eram adorados por diferentes civilizações que viviam na região da Mesopotâmia. As civilizações que estavam nessa região são conhecidas como o berço da civilização, sendo onde aí os primeiros seres humanos viveram e deram origem às diferentes culturas e também civilizações que estão ainda espalhadas pelo mundo hoje em dia. Uma das culturas mais conhecidas é a dos Sumérios, que são apontados como um grupo que muito contribuiu para a humanidade. As escrituras, arquitetura e governo dessa civilização antiga são consideradas por muitos os grandes criadores da nossa civilização atual como conhecemos nos dias atuais. Ou seja, tudo o que temos hoje em dia, desde a escrita, as cidades, o governo e tudo o que mais teria tido origem dessa antiga civilização foi quem criou estes modelos. Essa civilização estava estabelecida há cerca de 4.500 anos atrás. Eles possuíam várias cidades e estados, que possuíam uma população de cerca de 80 mil pessoas, apenas em 2 das cidades. Essas civilizações eram uma das adoradas dos Anunnakis, mas o que pode surpreender a muitos é o fato de que muitas pessoas acreditam que os Anunnakis na verdade não eram criaturas mitológicas. Mas então, David, o que eram os Anunnakis? Você deve estar se perguntando isso. Bom, as pessoas acreditam que os Anunnakis na verdade eram um grupo de pessoas que fingiam ser deuses, isso mesmo. E além disso, eles são usados por muitos autores para reforçar a teoria dos antigos astronautas que teriam visitado a Terra na Antiguidade, ainda durante a pré-história. Segundo esses autores, essas figuras que estão presentes nos escritos da cultura suméria possuíam traços que seriam alienígenas. Por isso, eles acreditam que essa civilização possui um contato com esses seres extraterrestres. Houve um autor que chegou a afirmar em um de seus livros que os Anunnakis eram uma civilização com alguns traços humanos. E esta espécie estaria vivendo num planeta que ainda não era muito conhecido pelos humanos. E ainda, segundo este autor, os Anunnakis teriam visitado a Terra há mais de 500 mil anos atrás. Dá pra acreditar nisso, pessoal? Bom, se essas teorias são verdadeiras, nós ainda não sabemos. Mas não se pode negar as semelhanças das figuras dos Anunnakis com as figuras extraterrestres que conhecemos nos dias de hoje. Será que uma das civilizações mais antigas do mundo teria tido contato com alienígenas? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero conversar um pouco com vocês. Túneis subterrâneos no Coliseu. O labirinto de túneis subterrâneos do Coliseu foi inteiramente aberto ao público pela primeira vez na história no dia 28 de junho deste ano, bem recente, pessoal. Durante os 450 anos em que a arena exibiu competições entre gladiadores, lutas com animais selvagens e até batalhas navais, os seus bastidores eram um segredo bem guardado, só acessavam o piso inferior, chamado de hipogeu, os artistas e os demais ajudantes que faziam parte do espetáculo sangrento. De lá pra cá, os corredores que abrigavam jaulas e o maquinário para içar cenários, adereços, animais e pessoas ficaram restritos a arqueólogos, historiadores e demais especialistas. Uma pequena seção do subterrâneo já estava aberta ao público desde 2010, mas a diferença é que agora os visitantes poderão caminhar por uma passarela acessível construída nos túneis que cruza toda a extensão do Coliseu. Pois é, a abertura dos túneis subterrâneos marca o fim da segunda fase de um projeto de restauração do Coliseu de 25 milhões de euros, que foram então desembolsados pela fabricante de artigos de luxo Tod's. Essa não é a primeira vez que as grifes italianas colocam a mão no bolso para ajudar a restaurar as construções históricas de Roma. A Bulgari já reformou a escadaria de Piazza di Spagna e a Fendi promoveu uma limpeza na Fontana de Trevi. Atualmente, boa parte dos túneis subterrâneos do Coliseu estão expostos e podem ser vistos de cima, porque o piso da arena foi sendo removido durante escavações feitas por arqueólogos a partir do século XVIII. Monumento megalítico. Os monumentos megalíticos são conjuntos de construções milenares feitas com grandes blocos de pedras que pesam toneladas. Essas construções são típicas dos povos da pré-história, correspondente ao período neolítico que começou há cerca de 10 mil anos antes de Cristo e foi até mais ou menos o terceiro milênio também antes de Cristo. Nesse período, o homem deixou de ser nômade e começou a conviver em sociedades apropriando-se de territórios e dedicando-se aí à agricultura, além também de desenvolver ferramentas que o auxiliaram nesse tipo de construção. Em vista disso,
disso, fazia sentido para o homem da pré-história criar certos monumentos para objetivos religiosos, ritualísticos ou fúnebres. São chamados de menhires os monumentos que não tinham a intenção de serem funerários e são geralmente encontrados alinhados ou em círculos e se destinavam aí à prática de várias fundações como rituais de fertilidades, comemorações ou até mesmo centro de análise astronômica. Dolmen é um monumento megalítico, construção feita por blocos de pedra formados por blocos também de pedra verticais cobertos por uma pedra horizontal que lhe dá o formato de mesa. Assim como o menhir, longa pedra fixada verticalmente no solo, o dolmen é encontrado em várias partes do planeta, e em cada local, esses monumentos de pedra recebem nomes diferentes. Na América, foram encontradas construções megalíticas nos Estados Unidos, Bolívia, Argentina e mais recentemente aqui mesmo no nosso país, o Brasil. Aqui no Brasil, conhece-se o dolmen denominado Pedra de Santana, em Parnamirim, lá na Bahia, e o Círculo de Pedra de Calçoene, lá no Amapá. No mundo todo foram registrados cerca de 50 mil dolmens. Só na Coreia existem 30 mil dolmens. Na Europa Ocidental, 20 mil conhecidos e datam aí de 2500 a.C. até 1500 também a.C., correspondendo ao período neolítico. Desconhece-se aí a função dos dolmens e menhires. Acredita-se que os dolmens podem ter servido como altares para antigas religiões ou de entrada aí para sepulturas. De fato, em algumas regiões da Europa, o dolmen inclui o corredor de acesso a uma sepultura. A faca antiga. Uma floresta perto da cidade de Penicuik, na Escócia, foi usada como rota de fuga de uma batalha em 1666. Isso foi o que descobriu Craig Jostone, um curioso que tem interesse aí em história que possui um detector de metais próprio. A partir disso, ele começou a andar pelo local e acabou descobrindo algo impressionante, uma faca e uma bainha. Ele diz que quando encontrou aquele objeto, ele estava cheio de lama. A faca estava enfiada na bainha e pensei que era o topo de uma grade que alguém tinha cortado, explicou o próprio. Com 7 centímetros de comprimento, a lâmina remonta aí ao período entre os anos de 1191 e 1273. A faca estava altamente decorada e foi considerada muito rara. Especialistas afirmaram que nunca antes naquela região um objeto do tipo tão antigo havia sido descoberto. Cavernas de Bhaja. Há 2000 anos atrás, comerciantes indianos atravessavam as cordilheiras de Ghats ocidentais para chegar aos portos mais movimentados da Índia, onde poderiam então realizar várias transações de negócios. A cordilheira tem cerca de 900 metros de altura, 1,6 mil quilômetros de extensão e passa pelos estados de Maharashtra, Goa, Karnataka, Tamil Nadu e Kerala. Durante a sua passagem pelo local, os comerciantes da antiguidade criaram um vínculo especial com as pedras do Ghats e as utilizaram para cavar templos durante todo o tempo da caverna em diversos locais. Hoje a maioria desses monumentos ainda se encontra intacto, boa parte deles considerados patrimônios mundiais pela Unesco, em diversas cidades de Maharashtra, estado com maior concentração de cavernas e templos budistas do país. Não temos outros exemplos de monumentos desse período que tenham sobrevivido além dessas cavernas, disse o professor de História de Arte, meu xará, David Ford, que passou anos e anos fotografando essas cavernas em entrevista ao Atlas Obscura. Ao longo de sua pesquisa, Ford visitou e fotografou cerca de 70 cavernas-templos. Ele explica que os locais foram levantados entre o 2º século a.C. e o 3º depois de Cristo, e que as construções foram organizadas por monges e arquitetos, enquanto pessoas de esferas mais baixas da sociedade faziam um trabalho braçal daquela obra. Os templos possuem shaityas, halls onde eram conduzidas as cerimônias de adoração, e estupas, monumentos que guardavam os restos mortais dos religiosos. Várias das cavernas, inclusive, possuem 2 ou mais templos, além de várias esculturas, como a do próprio Buda. O budismo atingiu seu ápice em Maharashtra entre os séculos 11 e 12. Como aponta Ford, as cavernas são formas únicas de preservação dessa cultura, que por vezes é esquecida pelos livros de história. Então é isso, pessoal, esses foram os salves das pessoas que comentaram no vídeo, né? Então não esquece, se você quer aparecer aqui nessa parte do vídeo, comenta "eu quero um salve". A probabilidade de você estar aqui é muito alta. Pois é, pessoal, esse aqui foi mais um vídeo do canal pra vocês. Deu muito trabalho pra fazer essas pesquisas, então pra fortalecer o crescimento do canal, deixa o like, escreve um comentário aqui, pede o seu salve, marca algum amigo seu, manda pra algum tio, tia, parente, não importa. O que importa pra vocês é que conhecimento é para tudo e para todos. Não esquece também de se inscrever se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.